Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site, que você já conhece, www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula número 13, que é o encerramento do nosso segundo trimestre de 2016, onde nós aprendemos esta lição maravilhosa, falando sobre a maravilhosa graça, onde nós aprendemos aí assuntos importantíssimos acerca do Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta de Paulo aos Romanos. E eu quero parabenizar todos os internautas que ficaram conosco desde a primeira lição até o encerramento deste trimestre. E você está me vendo com um cachecol, porque na nossa cidade está frio mesmo. Amanhã a temperatura vai marcar máxima de 7 graus. Você sabe o que é 7 graus? Eu fui fazer uma viagem agora esses dias, ali para Joinville. Até quero mandar um abraço aos irmãos ali de Iririú, Joinville. Deus abençoe. Também o presbítero irmão Jael Móvel, manda um abraço aos irmãos de Joinville, porque ele é de Joinville, trabalhou um tempo aí, natural daí. E nós tivemos ali o presbítero irmão Moisés, que estava comigo, ele tem uma refrigeração, e ele disse: Rodrigo, 7 graus é a temperatura do interior de uma geladeira. Então amanhã na nossa cidade nós vamos estar literalmente dentro de uma geladeira e está frio mesmo. Aqui dentro do estúdio tem ar-condicionado, mas eu não posso pegar o ar-condicionado e depois sair para fora, porque eu estou me recuperando aí de uma gripe. Quero agradecer o carinho dos irmãos, as orações. Os irmãos mandaram mensagem dizendo: Rodrigo, a gente está percebendo que está com a saúde meio debilitada, e eu estava mesmo, irmão. Só por amor à palavra nós viemos aqui gravar. Teve dias que não foi fácil. Nossa cidade aí, ela é muito fria, Serra Catarinense. Nós temos aí temperaturas negativas, abaixo de zero, e é só Jesus para dar graça. Mas, meus irmãos, chegamos ao final desse trimestre, um trimestre abençoado, onde se aprofundamos na Epístola de Paulo aos Romanos, e hoje a lição número 3 vai falar sobre o cultivo das relações interpessoais. Esses dias alguém comentou ali nos comentários que não precisava eu fazer uma outra introdução, não precisava eu fazer uma segunda lição com outros tópicos, etc. e tal. Na verdade, a pessoa não entendeu a maneira que eu elaboro a lição, porque tudo que eu faço aqui são conclusões que eu extraio da lição, esclarecimentos para melhorar o teu entendimento acerca de cada tópico, inclusive da introdução. É claro que a introdução ela é muito clara, a introdução da lição. E eu tento clarear ainda mais na minha conclusão que eu faço aqui, mas eu intitulo como uma introdução também. Então aqui, ó, lição de número 13, o cultivo das relações interpessoais. Se você prestar atenção do início ao fim, você vai ver que eu não saio da lição e eu não repito a lição. Eu explico a lição. Então preste bem atenção que você vai entender. Olha só, chegamos ao final do estudo da Epístola aos Romanos. Paulo começou a epístola falando da salvação e ele termina a epístola mostrando a importância do bom relacionamento entre os irmãos. O que é isso? Se você for analisar, Paulo começa a epístola falando da salvação. Ele termina a epístola falando do bom relacionamento que temos que ter entre os irmãos. O que significa isso? Olha só, se eu fosse fazer um resumo da epístola toda, eu diria que Paulo expressou a importância dos 2 principais mandamentos de Deus. Em primeiro lugar, amar a Deus, onde Paulo começa a epístola falando da salvação que vem de Deus por meio de Jesus Cristo. E em segundo lugar, amar ao próximo. Paulo termina a epístola mostrando a importância do amor ao próximo e o bom relacionamento entre os irmãos. Parece que eu vejo, se fosse fazer um resumo de toda a epístola, Paulo enaltece os 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Porque ele começa a epístola exaltando a Deus pela salvação em Jesus Cristo e traz ali um extenso tratado até o capítulo 9 sobre a salvação de Jesus Cristo e o projeto de Deus da redenção. Então ele exalta a Deus. E depois ele entra nas questões do relacionamento e do amor ao próximo, bom relacionamento entre os irmãos. Então a epístola de Paulo aos Romanos, a grosso modo, resumindo, é uma exaltação a Deus pelo fato de amarmos ao Senhor Deus, reconhecendo o plano da redenção na pessoa de Cristo,
e também é uma exaltação ao segundo mandamento, amar ao próximo, aonde muitas vezes Paulo menciona a importância do bom relacionamento, de estarem unidos os irmãos, o corpo de Cristo, nesta obra maravilhosa levantada pelo Senhor Jesus. Mas aqui, irmãos, a lição tem 3 partes. Então, na introdução, você percebe, eu até destaquei algo aqui importante, que os 27 versículos do capítulo 16 da Epístola aos Romanos encerram a monumental obra literária de Paulo. Por toda a obra, o apóstolo discorreu a respeito dos principais temas da fé cristã. Romanos é muito importante. E deixou-nos princípios fundamentais que são úteis para a construção de relacionamentos interpessoal. Então, como eu disse, é como se fosse resumir falando acerca dos 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Paulo exalta a obra de Deus e Paulo supervaloriza o bom relacionamento e o amor ao próximo. Nós temos aqui a primeira parte que diz a importância das relações interpessoais. São relações que você vai fazer com que as pessoas que estão ao teu redor possam se aproximar de ti e se relacionar contigo. As pessoas que estão em tua volta, que fazem parte do teu ciclo de relacionamento, e até mesmo aquelas que não fazem parte do teu ciclo de relacionamento, mas você tentar buscá-las para a aproximação, a fim de viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo no amor de Deus pela união da igreja, mostrando por meio da união da igreja. O primeiro tópico, a primeira parte diz a importância das relações interpessoais. Primeiro tópico, valorizando pessoas, não coisas. Olha só o ponto de destaque desse primeiro tópico. Devemos valorizar e reconhecer o trabalho das pessoas. Nós devemos valorizar e reconhecer o trabalho das pessoas. Em primeiro lugar, as pessoas e o trabalho que as pessoas desenvolvem. Nós devemos reconhecer. Olha só o subsídio teológico. Paulo não chama a atenção dos irmãos de Roma para os bens materiais que a igreja possuía. Apesar de sabermos que os bens são importantes, mas Paulo não chama a atenção dos irmãos em relação aos bens que eles possuíam. No final da Epístola aos Romanos, Paulo conclui não chamando a atenção acerca dos bens materiais. Não. Também nem para o ouro e nem para a prata que alguém poderia possuir. Não. Paulo exalta a figura das pessoas, dos irmãos. Ele exalta o ser em detrimento do ter. Então, note que o apóstolo Paulo teve uma visão maravilhosa em relação à valorização do ser humano, principalmente das relações em Cristo Jesus. Então, ponto de destaque do primeiro tópico é este. Agora aqui o subsídio teológico. Subsídio teológico. Olha só, o apóstolo Paulo vem falando, me chamou muito a atenção, que na leitura bíblica em classe de Romanos 6, 1 ao 16, o apóstolo Paulo ele menciona 31 pessoas. 31 pessoas e 4 grupos de outras pessoas que pertenciam a famílias de nomes que ele relata ali. Então, são bem mais do que 30 pessoas. Eu acredito aí que aproximadamente umas 100 pessoas o apóstolo Paulo faz menção pessoalmente e também das suas famílias. Esses 4 grupos, as famílias aqui, pessoas que pertenciam às famílias de Aristóbulo, também de Narciso, também de Hermes, também de Nereu e Filólogo. O apóstolo Paulo menciona 31 pessoas em particular e 4 grupos, outros grupos de pessoas que pertenciam a estas pessoas que ele já tinha mencionado ali. Então, passa de 50 pessoas com certeza, aproximadamente umas 100 pessoas. O apóstolo Paulo, nesses 16 versículos, ele fez questão de mencionar. Mas em destaque, ele menciona uma irmã chamada Febe. Febe. Aqui no início ele já diz assim, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja, que está em Cencreia. Segundo os historiadores, a igreja que surgiu em Cencreia começou na casa de Febe. Possivelmente, sim, começou na casa de Febe, que acredita-se que era uma mulher mercadora. Ela tinha um negócio próprio.
A exemplo, o Dr. Champlin até comenta que ela tinha um negócio a exemplo, antes de se converter, a exemplo de Lídia, que era vendedora de púrpura. E Febe, não se sabe o que ela negociava, as mercadorias que ela vendia, mas o que se sabe é que ela era bem de vida. Até na lição tem um comentário aqui acerca de Febe, moradora na cidade de Cencreia, um porto localizado a oeste de Corinto, cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. Era conhecida como uma diaconisa, ou seja, naquela época, as mulheres que trabalhavam, que serviam os apóstolos, os discípulos, elas eram consideradas também diaconisas, isto é, uma ajudante na igreja local. Aparentemente, ela era uma pessoa rica e ajudava a manter o ministério do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo menciona, no início do capítulo 16, esta irmã, e aqui o subsídio teológico diz assim, ó, Febe que talvez estivesse de viagem para a cidade de Roma, alguns acreditam que poderia ser até numa negociação, e outros dizem que ela especificamente foi a pedido de Paulo, não se sabe ao certo, mas ela poderia ter sido escolhida para ser portadora da epístola aos romanos. A grande maioria dos teólogos acreditam que Paulo, quando escreveu a epístola, entregou nas mãos de Febe e pediu para Febe, Febe, leve essa epístola até os irmãos de Roma. Então note a importância desta mulher. E Paulo pode ter escrito também uma carta de apresentação para ela, que seria o nosso atual 16º capítulo da epístola. Alguns teólogos, eu não quis entrar muito nessa questão aqui na lição, mas alguns teólogos acreditam, e são muitos na verdade, que o capítulo 16 foi escrito à parte da carta, da epístola toda. Mas isso não vem muito ao caso, o que importa é que nós acreditamos que foi Paulo que escreveu todo o conteúdo. Então, também uma carta de apresentação para ela, que seria o capítulo 16, tendo-a endereçado para as igrejas cristãs da Ásia Menor, onde as atividades de Febe se concentrariam mais. Isso aqui é um comentário que o Dr. Champlin ele esclarece bem. Não obstante, nada mais sabemos acerca dela e do que este versículo primeiro subentende. É possível que ela fosse uma mercadora ambulante, mais ou menos da mesma categoria de Lídia, a vendedora de púrpura, sobre quem lemos em Atos 16, 14 e 40. As viagens de Febe talvez a levassem sobretudo a localidades da Ásia Menor, que ela visitava com frequência. Tendo ela passado por Corinto, onde se encontrava então o apóstolo Paulo, é possível que esse apóstolo lhe tenha solicitado que fosse a portadora da epístola aos romanos, como um favor especial. Então o apóstolo Paulo, os historiadores comentam que ele se encontrou com esta irmã e ela ajudava muito os irmãos. Naquela época, a ajuda, eu vou mencionar mais à frente, as mulheres tinham um papel fundamental na hospitalidade, em servir os irmãos. Então, o apóstolo Paulo começa enaltecendo a cooperação dos irmãos, menciona aqui um número de pessoas, pessoalmente 31 pessoas, mais 4 grupos, que passa aí com certeza de 50 pessoas, aproximadamente 100 pessoas. E o apóstolo Paulo faz questão de mencionar esta irmã Febe. A aplicação. Assim como Paulo reconheceu toda a ajuda recebida por parte das pessoas, nós devemos ter a humildade de reconhecer as pessoas que nos ajudam em nosso ministério. Sejam pessoas importantes ou anônimas. Devemos valorizá-las e saber que ninguém consegue fazer nada sozinho. Se o apóstolo Paulo, que foi o maior missionário dos gentios na sua época, e alguns acreditam que até de todas as épocas, o apóstolo Paulo teve a humildade de agradecer os irmãos que lhe ajudavam, quanto mais nós, irmãos, nós temos que sempre estar valorizando as pessoas que nos ajudam, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, seja famoso, seja anônimo. Tá? A aplicação desse primeiro tópico é que nós temos que reconhecer o trabalho das pessoas que cooperam conosco no ministério. Então, o primeiro tópico, valorizando pessoas e não coisas. E aí o apóstolo Paulo menciona esta irmã Febe e o seu valoroso trabalho, cujo qual ajudou o apóstolo Paulo. Tópico 2, o valor das mulheres. Ponto de destaque. A irmã Priscila e a irmã Maria se destacaram na obra de Deus, nesse contexto,
nos dias do apóstolo Paulo. Esse é o ponto de destaque do tópico 2. Subsídio teológico. Pelo menos 9 mulheres Paulo menciona do versículo 1 até o versículo 16 do capítulo 16. 9 mulheres. E devia ter mais mulheres que o ajudaram, pois ele menciona irmãos e suas famílias. Então, o apóstolo Paulo fez questão de mencionar 9 mulheres, apesar de não se ter certeza exatamente se esta Júnia, que a Bíblia diz aqui no capítulo 16, versículo 7, se poderia ser uma mulher de verdade. Pelo fato de estar ao lado de Andrônico, acredito que era esposa de Andrônico, mas alguns acreditam que poderia ser também Júnia, um nome também masculino, mas a maioria acredita que era feminino. Então dá um total de 9 mulheres, que Paulo menciona aqui, tinha bem mais. Tá? Vamos aqui ao subsídio teológico. As mulheres tinham um papel fundamental, presta atenção e você vai entender o porquê. Naquela época, tinha um papel fundamental. Como os apóstolos não costumavam se hospedar em hospedarias, devido ao grande número de assaltantes e prostitutas, então eles contavam com a hospitalidade e a generosidade dos irmãos e suas residências para se hospedar. E nesse contexto, o trabalho de hospitalidade era mais notório nas ações das mulheres, pois desde a época de Abraão, as mulheres serviam aos maridos e aos peregrinos com todo o empenho e honra. Então era comum da cultura do mundo antigo as mulheres servirem os esposos e os hóspedes, os peregrinos, os viajantes, com muita hospitalidade e muita honra. Então era hábito. E os apóstolos, os discípulos, eles usufruíram desse trabalho feminino, visto que eles normalmente se hospedavam na casa dos irmãos. Então, nos dias de Paulo, além de as mulheres serem fundamental para cuidar e hospedar os apóstolos e discípulos, elas ajudavam na pregação do evangelho, cedendo suas casas para realizar cultos e testemunhavam de Cristo a várias pessoas. Naquela época, não se tem relatos históricos que havia função específica de liderança feminina na liturgia do culto, mas sabemos que as mulheres cediam seus bens, cediam suas casas, pregavam entre o povo e muitas mulheres chegaram a perder as suas vidas por amor ao Evangelho. Então nós sabemos do valor que têm as mulheres na obra de Deus, especificamente nos dias de Paulo. Nós vemos Paulo reconhecendo isso. Tivemos lições sobre o Evangelho de Lucas, os irmãos estão lembrados? Onde tinha uma lição que falava as mulheres no ministério de Jesus, o quanto elas ajudaram o próprio Senhor Jesus. E nos dias de hoje, temos aqui a aplicação. Eu coloquei aqui na aplicação. Antes ainda, olha só, é interessante que Priscila, porque aqui no ponto de destaque eu mostrei que Priscila e Maria se destacaram. É interessante que Priscila aparece em primeiro lugar em 4 das 6 referências a esse casal. O apóstolo Paulo mencionou, e a Bíblia menciona, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Isso não era comum no mundo antigo, visto que entre as pessoas, entre as comunidades, tanto cristã como gentílicas, a mulher, em relação a ser anotado os seus nomes, era muito raro que a mulher aparecesse em histórias, principalmente em genealogias, exclusivamente entre os judeus mesmo, era raro mulher aparecer em genealogia, era uma questão de preconceito mesmo. Não é que era um preconceito maldoso, era a tradição da época, era dado mais importância aos homens. Não é que isso era um ódio que os homens tinham às mulheres, não, era a cultura da época isso. As próprias mulheres entendiam isso,
que era mais honrado a figura do homem. As próprias mulheres entendiam. É claro que houve abusos, né? Machismo, mas a grande maioria da sociedade sabia que era valorizada a figura do homem e as próprias mulheres sabiam disso. Então, nas anotações, quando você colocava relatos de homens e mulheres, dificilmente a mulher vinha na frente de um homem. E nesse caso aqui, Priscila, das 6 referências que a Bíblia fala dela e seu esposo, 4 aparece primeiro Priscila e Áquila, depois o seu esposo. Isso significa que esta Priscila, ela era muito importante para a obra de Deus. Olha só, esse casal, dando a entender provavelmente que ela era o elemento mais importante da família, pelo menos no que diz respeito ao ministério do Evangelho. Por igual modo, devemos notar como Paulo exalta a Febe e a Priscila, algo que dificilmente se coaduna com a suposição de alguns, apresentada por vários estudiosos por esse mundo afora, que Paulo não simpatizava com as mulheres. Isso não é verdade. Então aqui o apóstolo Paulo, ele tinha sim consideração pelas mulheres, relegando-as a uma posição de inferioridade no seio da igreja. Não, Paulo nunca inferiorizou ninguém. A aplicação. Devemos valorizar o trabalho e a pessoa da mulher no reino de Deus. É tanto porque o próprio apóstolo Paulo diz aos irmãos aos Coríntios que o homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. Tá? Se não estou equivocado, 1 Coríntios 11:11, que nos diz assim, o homem não é sem a mulher não é sem o homem. Exatamente. Todavia, nem o varão é sem a mulher e nem a mulher sem o varão no Senhor. Os dois são vistos com extrema importância, tanto pelos líderes da igreja, como pela igreja e pelo próprio Senhor Jesus. E essa Maria, ninguém sabe exatamente o que ela fez, mas o apóstolo Paulo mencionou também o nome de uma irmã chamada Maria. E como nós estamos precisando de Marias nos dias de hoje, mulheres hospitaleiras, mulheres que ajudam, que se dedicam, virtuosas, no reino do Senhor Jesus. Então, tópico 2, a importância, o valor das mulheres. Tópico 3, irmandade e companheirismo. O apóstolo Paulo também menciona a questão da irmandade e do companheirismo. Ponto de destaque, devemos ser companheiros, principalmente diante das necessidades. Como a lição fala de relações interpessoais, nós não devemos ser amigos só de quem nos oferece amizade. Nós temos que também procurar se relacionar com quem não tem nada para nos oferecer, mas são pessoas importantes para o reino de Deus. E também, principalmente no ciclo de relacionamento, não procurar se aproximar de uma pessoa só para momentos bons, mas deve haver um interesse no coração do servo de Deus em identificar aquelas pessoas que estão passando por necessidade e procurar ajudá-las. Assim como o apóstolo Paulo muito sofreu necessidades e os irmãos viam as necessidades de Paulo e prontamente lhe ajudavam, nós devemos hoje também ter o mesmo espírito e é por isso que Paulo, ele reconhece a ajuda que recebeu dos irmãos pelo companheirismo que tinha destes irmãos. Subsídio teológico. Paulo diz no versículo, ele menciona aqui, acerca de parentes, meus parentes. Ele fala aqui, agora tem que achar aqui. Ele diz assim, meus parentes no Senhor. É um vocábulo que pode significar que andrônico, interessante que o apóstolo Paulo menciona aqui vários nomes que fogem do cotidiano das pessoas, são bem diferentes mesmo. Olha só, deixa eu só pegar aqui, saudai a Priscila, aqui no versículo 7, Júnia, no versículo 8, Ampliato, no versículo 9, Estaques, são nomes totalmente diferentes, Trífina, Trifosa, foge completamente da realidade de nomes comuns, mas eram para aquela época os nomes que tinha. O apóstolo Paulo fala em Júnias, por exemplo, aqui como mencionei no versículo 7, Andrônico e Júnia, ele diz que eram parentes, meus parentes e meus companheiros. Esse parentes é um vocábulo que pode significar que Andrônico e Júnias tinham alguma relação de sangue com o apóstolo Paulo, apesar do fato que esse termo, nos tempos antigos, com frequência significasse apenas ser também compatriota,
Então, se alguém perguntar, será que Andrônico e Júnia eram parentes de sangue do apóstolo Paulo? Ninguém tem certeza. Poderia ser que sim. Mas os historiadores dizem que essa expressão meus parentes também poderia se referir a pessoas que eram compatriotas, também do mesmo povo. Então, não se sabe ao certo se Andrônicas e Júnias tinham o mesmo sangue do apóstolo Paulo por ser parente de sangue. Acontece que nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele agradece a ajuda, meus companheiros na prisão. Então aqui nós vimos que eles eram companheiros de Paulo, principalmente na dificuldade. Olha só, estavam em Cristo antes de mim, o apóstolo Paulo menciona isso. As pessoas aqui mencionadas, Andrônico e Júnias, eram discípulos antigos de Cristo, tendo se convertido antes de Saulo de Tarso. Muito provavelmente sua conversão teria ocorrido no dia de Pentecostes. Como eles eram mais antigos na fé do que Paulo, é provável que eles tenham se convertido no dia de Pentecostes, ou durante os primeiros dias do cristianismo, através da instrumentalidade de judeus convertidos no dia de Pentecostes. O fato é que eles se converteram logo no início do cristianismo. É quase certo que Andrônico e Júnias eram mercadores ambulantes, que costumavam visitar outros lugares, tendo inicialmente se fixado em alguma localidade da Ásia Menor. Quando Paulo chegou ali, em suas viagens missionárias na Ásia Menor, que atingiram tal localidade, encontrou Andrônico e Júnias, mais ou menos, para sua surpresa, já convertidos a Cristo. Houve ocasiões que o apóstolo Paulo chegou em cidades, pensando ele que ia evangelizar e já tinha cristãos servindo ao Senhor ali. Eu acredito que o apóstolo Paulo se alegrava muito. Encontrou os irmãos já servindo a Cristo. E eles, imediatamente, Andrônico e Júnias, se tornaram auxiliares e companheiros do apóstolo Paulo na obra da pregação do Evangelho. Muitos dos judeus convertidos tornavam-se os cristãos que mais se destacaram nos trabalhos da obra. Por quê? Porque a sua devoção natural às questões religiosas, porque o judeu já tinha uma visão sacerdotal de obediência a Deus, essa visão fez com que os judeus convertidos, homens e mulheres, eles então tivessem mais fervor em servir a Cristo. Isso, por sua vez, mais devoção, por sua vez, mostra-nos quão importante é a formação ou a educação de uma pessoa quanto à fé em Cristo desde pequeno. E também quanto às demais questões da vida de acordo com a vontade de Deus. É certo que os judeus naquela época eram legalistas, mas desde pequeno eles pertenciam a uma nação sacerdotal e tudo na vida do judeu era conforme a vontade de Deus. Quando os judeus se convertiam a Cristo, então esta obediência se tornava completa e perfeita. E aí então nós vimos a importância de ter uma educação desde pequeno na vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo menciona Andrônico e Júnias como sendo parentes, não se sabe se eram de sangue ou compatriota, mas que eles eram discípulos antigos, que se converteram antes mesmo de Paulo, e quando se encontraram com Paulo, a partir dali se tornaram auxiliares do apóstolo Paulo. Aplicação. Assim como Paulo considerava os irmãos de fé como sendo da sua família, nós também devemos nos amar como sendo da mesma família. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Não devemos nos chamar de irmãos por apelido, mas por amor familiar. Eu costumo dizer a alguns irmãos, irmão, eu te chamo de irmão não por apelido, não por um jargão evangélico, não por uma força do hábito, mas eu te considero como meu irmão. O amor de Cristo nos liga a termos o sentimento de família em Cristo Jesus. Todo aquele que teve uma conversão genuína e o amor de Deus está derramado no seu coração, ele sente carinho parental pelos irmãos. Então, a aplicação, como Paulo amava os irmãos e considerava como da família, devemos também amar assim. Parte 2. As ameaças às relações interpessoais.
Essa lição é tão importante que, além dela mostrar o valor do companheirismo, o valor da união, o valor da consideração, o valor do reconhecimento para o bom relacionamento, o valor da humildade, o valor de trabalhar junto, ela também, a lição adverte, mostrando que existem ameaças que podem prejudicar as relações ou os bons relacionamentos. Primeiro tópico, qual é a primeira ameaça que pode ser fatal para um bom relacionamento? Individualismo. Isso não pertence ao reino de Deus. Ponto de destaque, devemos evitar as pessoas que promovem contendas e divisões no reino de Deus e no seio da igreja. Devemos evitar. Vamos ver aqui algo importante. Subsídio teológico. As palavras de Paulo, neste versículo, são bastante severas. Aqui o apóstolo Paulo, olha só que interessante, no versículo 17, tá? Romanos 16 e 17, rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Essa palavra desviai-vos, ela é muito forte, irmãos. Vou mostrar o significado, espera aí. As palavras de Paulo são severas. Os indivíduos que ele repreende dificilmente poderiam ser reputados cristãos, mas antes deveriam ser considerados como falsos pastores. Olha o que o Dr. Champ comenta aqui, ó. Falsos pastores, hereges, forças destruidoras no seio da igreja cristã. Existem algumas ideias de que esse trecho tenha sido escrito não para os irmãos de Roma, e sim para os irmãos de Éfeso, porque Paulo não conhecia os hereges de Roma. Então, alguns dizem que poderia ter sido para Éfeso, mas ninguém sabe. Paulo não conhecia os hereges de Roma e os hereges de Éfeso ele conhecia. Isso ninguém sabe. Verdade é que Paulo sabia do prejuízo que traz a obra de Deus esse tipo de pessoa que promove a divisão. Aplicação. Uma das coisas mais prejudiciais na obra do Senhor é a divisão e a contenda. Devemos nos afastar das pessoas que andam dessa forma. Nós devemos nos afastar. Tem algo mais à frente que eu vou mostrar para os irmãos aqui, que diz assim: sensualismo e antinomismo, tópico 2. Ponto de destaque. Devemos evitar a desobediência e os escândalos. Tá? Subsídio teológico. Afastai-vos deles. O que significa? Significa no original, do grego, literalmente, virar as costas para eles. Não de maneira que fosse na frente deles para criar uma contenda. O virar as costas é no aspecto moral. Não se relacione com esse tipo de pessoas. Não se relacione. Mas entendam algo aqui. Paulo queria que os crentes evitassem ativamente a tais perturbadores, mas também queria que lhes fizesse oposição, frustrando-lhes os seus maus desígnios. Esses opositores, se eles viessem querer promover uma divisão velada, declarada, então era para Paulo, a igreja, os cristãos, frustrar isso e combater. Mas, acima de tudo, eles deveriam interceder por estas pessoas a fim de que viesse a se converter e não com o sentimento de desejar que essas pessoas morressem sem salvação. Jamais. Era simplesmente para os irmãos não se relacionar. É o que acontece hoje, irmãos. Nós costumamos dizer, não ande como murmurador, não ande com contendeiro, não se relacione com pessoas que gostam de criar divisão, de fazer grupinho, de fazer facção, de expor a igreja, de defamar a igreja, tirar a boa imagem da obra, não existe, que gosta de falar mal de obreiro, falar mal de líderes, falar mal de pastores. Não existe, irmãos, como você falar mal de um líder sem tocar no ministério. O ministério é sagrado. Se algum líder por aí afora não dá bom testemunho, deixa que Deus vai cuidar dele.
mas ficar defamando a obra, não tem como você tocar no líder sem tocar no ministério. Então, o prejuízo é muito grande. E tem muitas pessoas que não têm temor, falam mal de pastor, falam mal de líder, falam mal da igreja, e eles estão tocando no ministério, porque o ministério é sagrado, a igreja é sagrada, e essas pessoas só promovem divisão. Eu pergunto para você, o que vai contribuir para o bem espiritual, para a saúde espiritual de uma igreja, se somente criticar e falar mal? O que isso vai contribuir? Se essas pessoas que falam mal, elas tentam justificar essa atitude dizendo, não, mas a obra de Deus não pode ter isso e tal, então não apresente problema, traga a solução. Qual é a solução? Promova um evento de intercessão, promova um evento de oração, promova jejum e consagração, a fim de que essas pessoas que, na visão deles, estão erradas, venham a se arrepender. Agora, falar mal, difamar, criticar, contender, tirar a boa fama, ficar murmurando, o que isso vai contribuir? Está cheio de pessoas que são murmuradores, vivem falando mal da obra de Deus. Então o apóstolo Paulo recomenda, não vire as costas, não ande junto com essas pessoas. Tá? Isso é muito sério. Aplicação, todos os rebeldes que promovem a divisão da igreja devem ser evitados, mas devem ser o alvo da intercessão da igreja, a fim de que eles também venham a ser salvos. Não podemos desejar a perdição dessas pessoas, mas evitar elas, porque não convém andar junto com esse tipo de pessoa. Terceira parte, a fonte das relações interpessoais. Primeiro tópico, existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. O que é isso? Talvez, numa primeira leitura, você não entenda um pouco essa terceira parte. A fonte das relações interpessoais. Existe em razão. O que existe? As relações interpessoais. O que é uma relação interpessoal? Não é a relação pessoal. É a relação com alguém que está perto de você. Uma pessoa que está perto de você. É uma relação com uma outra pessoa. Vamos entender isso aqui. Pode ser que alguém não esteja entendendo o que é uma relação interpessoal. Uma relação pessoal é você consigo mesmo. Interpessoal é você e outra pessoa. Então, essa relação interpessoal, ela existe em razão da sabedoria e da soberania de Deus. O que significa isso? Olha só, ponto de destaque. Foi Deus quem criou os relacionamentos entre as pessoas. O fato das pessoas se relacionarem, isso vem de Deus, um sentimento que vem de Deus. Subsídio teológico. Conforme a revelação do mistério. O apóstolo Paulo menciona isso no versículo 25. O que significa esse mistério? Não é definido no presente texto. Contudo, o 26º versículo informa-nos que isso tem algo a ver com a obediência da fé por parte de todas as nações, por meio do Evangelho. As boas novas que estava escondida na pessoa de Cristo e veio se manifestar ao mundo justamente por meio de Cristo. Isso capacita-nos a supor que se trata do mistério da redenção humana, conforme vemos em Efésios, na carta aos Efésios. Sendo essa a porção central da restauração de todas as coisas em Cristo, do que Cristo é o próprio cabeça. Então, a aplicação, o Evangelho trouxe novamente a reconciliação da humanidade com Deus e o amor ao próximo por parte dos seres humanos para o bom relacionamento. Se hoje existe, a lição tenta explicar que se hoje, a partir de Cristo, a igreja, houve um bom relacionamento, amor a Deus, amor ao próximo, o homem se religou a Deus, o homem sentiu prazer novamente em se relacionar com o ser humano, respeitar o ser humano, não querer matar o ser humano. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Agora no Evangelho da Graça, se alguém for vítima do mal, recebendo um tapa é para dar o outro lado. Então esse bom relacionamento só foi possível por causa da graça, revelada por meio do Evangelho, em Cristo Jesus, que manifestou a sabedoria de Deus. Então se alguém perguntar para você,
a fonte das relações interpessoais. Existe em razão de sabedoria. Em primeiro lugar, se alguém não souber o que existe, os relacionamentos interpessoais, eles existem por causa da sabedoria de Deus. Como eu coloquei aqui no ponto de destaque, foi Deus quem criou os relacionamentos entre as pessoas, ok? Por causa do evangelho que se revelou. Aplicação, o evangelho trouxe novamente a reconciliação da humanidade com Deus e devolveu o amor ao próximo por parte dos seres humanos. Aleluia! É por isso que nos relacionamos bem hoje, por causa do evangelho. Tópico 2. Existe em razão da graça de Deus, ponto de destaque, o sentimento de unidade e comunhão que existe hoje entre a igreja é resultado do poder do evangelho da graça. Subsídio teológico. Aqui no subsídio teológico, eu fiz questão aqui de nós ler aqui o tópico 2, Paulo encerra a sua epístola com uma expressão de louvor e adoração. Isso tinha uma razão de ser, a revelação da graça de Deus, mediante o evangelho. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Romanos 16, 26, 27. Essas palavras de adoração nos fazem lembrar outra expressão de louvor do apóstolo. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso significa que a manifestação da graça trouxe para a humanidade um sentimento de amor para com Deus e para com o próximo. E por causa do evangelho da graça, agora é possível se relacionar com amor, com respeito, com consideração, com gratidão, com honra, pelo vínculo da paz. Tudo isso fez com que Paulo manifestasse este louvor aqui, em Romanos 16, 26 e 27. É como se Paulo estivesse pensando, poxa, como foi bom a manifestação da graça, que trouxe a possibilidade de haver esse bom relacionamento, de cooperação e de amor entre os irmãos. Era isso que Paulo estava tentando mostrar quando escreveu esses versículos. Conclusão. Nada mais apropriado do que encerrar uma carta incentivando as relações interpessoais saudáveis. É isso que Paulo faz no final da carta aos Romanos. Primeiramente, vemos o quanto ele valorizou o relacionamento interpessoal saudável, doutrinando a igreja a respeito dos perigos das contendas e divisões. O individualismo, o sensualismo, as heresias, eu não mencionei aqui, irmãos, porque domingo os irmãos vão tirar mais proveito dos diálogos, mas na questão do individualismo, as ameaças, o apóstolo Paulo tinha uma preocupação com os gnósticos. A lição fala sobre os gnósticos. E eles tinham, os gnósticos, um sentimento de muita sensualidade, porque eles achavam que a matéria não tinha proveito, então eles gastavam o corpo com uma série de pecados. E eles tinham um padrão moral muito inferior, de maneira que eles não obedeciam a ninguém. Eles não se submetiam à autoridade. Então o apóstolo Paulo sofreu com esses homens, a obra de Deus sofreu com esses homens. E aí então, isso é uma ameaça para as relações, pessoas que não obedecem. Então, o individualismo, o sensualismo e as heresias deveriam ser resistidos energicamente. Muitos dos nomes que Paulo citou haviam lutado, labutado, ombro a ombro com ele na edificação do corpo de Cristo. Coisa linda, né? Não eram lembranças nostálgicas, mas recordações que ajudavam a refrigerar a alma do apóstolo Paulo. Por último, não deveriam esquecer de que a fonte e a origem de toda harmonia é de Deus. A fonte e a origem de toda harmonia é de Deus. Ele é a fonte de toda a graça dispensada à humanidade. E eu concluo dizendo, irmãos, assim como no início da Epístola aos Romanos, Paulo exalta a Deus pela salvação, nós vemos que o apóstolo Paulo, no final também, ele faz uma exaltação muito grande. No versículo 27, ao único Deus sábio,
seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Paulo introduz Romanos exaltando a Deus, e ele conclui Romanos fechando um laço, né? Dando honras a Deus também. Mas o conteúdo interno, Paulo supervaloriza o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele tinha uma extrema valorização de reconhecimento em relação ao esforço que os irmãos faziam para se ajudarem na propagação do Evangelho. Que isso fique de exemplo para nós, irmãos. Vamos ter cooperação, vamos ter união nos dias de hoje. Pregue isso no domingo. Fala isso para os irmãos. Vamos se ajudar, vamos cooperar, vamos nos aceitar. Vamos estar juntos, cientes que estamos no mesmo caminho, precisamos um do outro. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, diz a Bíblia. Melhor 2 do que 1. Melhor é estar acompanhado do que sozinho. Valorize as relações com os irmãos, os filhos de Deus, e eu tenho certeza que sempre você estará sendo confortado pelo Espírito Santo, recebendo a ajuda dos irmãos que você considera. Guarde esta palavra no teu coração. Estamos encerrando esse trimestre. Que Deus possa ser com os irmãos no decorrer dos novos trimestres que virão. Nós temos aí um próximo trimestre que vai falar sobre evangelismo e missões, e esperamos estar junto aqui no terceiro trimestre. Que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, mais um trimestre.